Olá pessoal, e vamos a mais notícias do caso Cláudia Lobo. O corpo de Cláudia Regina Rocha Lobo, secretária executiva da APAI que desapareceu em 6 de agosto, foi queimado por pelo menos 4 dias, entre terça-feira e sábado, na zona rural de Bauru, e o mesmo local, em terreno às margens da rodovia Bauru-Arealva, foi utilizado por Roberto Filho, e o funcionário afastado da APAI, Dilomar Batista, para queimar documentos da entidade. O próprio envelope visto nas mãos de Cláudia também teria sido incinerado. As informações foram reveladas pela Polícia Civil de Bauru, em coletiva de imprensa realizada na sede da Divisão Especializada de Investigações Criminais, DEIC, encarregada das investigações. Segundo o delegado Cledisson do Nascimento, que preside o caso, Roberto chegou a admitir informalmente que matou Cláudia e que o motivo, segundo a Polícia Civil, foi disputa por poder e desvio de verba dentro da APAI. O depoimento do funcionário Dilomar Batista, suspeito de envolvimento no caso e amigo de infância de Roberto, foi crucial para as investigações. A prisão dele foi requerida por Cledisson do Nascimento, mas não foi aceita pela Justiça, num primeiro momento. Dilomar disse à polícia ter sido acionado por Roberto para auxiliá-lo a esconder o corpo, e afirmou que foi ameaçado pelo presidente da entidade. Polícia também informou que apreendeu 10 mil em espécie na casa de Letícia Prado Rocha, a filha de Cláudia Lobo, e as investigações revelaram também que a secretária que desapareceu pedia adiantamentos a Roberto Filho. A palavra adiantamentos era o nome usado para os desvios financeiros da APAI. Em certa ocasião, Cláudia chegou a solicitar 40 mil, diz a polícia. A Polícia Civil afirma que vê indícios de fraude contábil na entidade, já que esses valores eram registrados no livro caixa como adiantamentos a fornecedores. Segundo as investigações, essas liberações só eram efetuadas mediante autorização de Roberto, que inclusive usava uma conta bancária pessoal para movimentar o dinheiro da entidade, o que é proibido. Antes de admitir informalmente o crime, Roberto Filho tentou atrapalhar as investigações. Segundo a DEIC, ele alegou que Cláudia pedia os adiantamentos porque um suposto parente devia a traficantes no Mel e Dota. Essa informação, inclusive, foi o que motivou a entrada da setor especializado de combate aos crimes de corrupção, crime organizado e lavagem de dinheiro no caso. Além disso, na extração de conteúdo do notebook da secretária executiva pelo Instituto de Criminalística, foram encontradas planilhas da contabilidade pessoal de Cláudia, com indicativos de inconsistências financeiras, inclusive valores em aberto, em relação a Roberto. O delegado Cledisson do Nascimento também informou que no dia que seria preso preventivamente, Roberto ligou na DEIC e requisitou a devolução do notebook e do telefone celular usado por Cláudia, ambos de propriedade da APAI. Foi, então, dito que ele poderia ir até lá para retirar. Ao chegar lá, recebeu voz de prisão. A Polícia Civil informou ainda que não dispõe de um valor estimado do desvio. O montante será levantado no decorrer das apurações, que se aprofundarão ainda no mecanismo de fraude adotado. Cerca de 70% do dinheiro que a entidade recebe é de origem governamental, prioritariamente federal, e esse recurso, segundo a polícia, era usado corretamente, porque é auditável. Porém, dos desvios chamados de adiantamentos por Roberto Filho, 30% eram provenientes de doações de empresas privadas, festas, sorteios, show de prêmios e da Feira da Bondade. Em um documento apresentado à imprensa que narra a cronologia das investigações, as características de crime passional foram descartadas. Apesar de parte da grande mídia e opinião pública cogitarem para uma possível questão passional para o crime, e o Roberto direcionar a investigação para traficantes que cobravam familiares de Cláudia, passamos a trabalhar com os fortes indicativos de rombo no caixa da entidade assistencial, má gestão e conflitos de interesse entre presidente e secretária executiva, consta no documento. Além do inquérito sobre o assassinato da funcionária, uma investigação paralela foi aberta pelo setor especializado de combate aos crimes de corrupção, crime organizado e lavagem de dinheiro, para investigar possíveis fraudes financeiras na instituição. A Polícia Civil também relatou que Roberto, antes de ser investigado como principal suspeito do crime, tentou guiar as investigações para um possível familiar de Cláudia, que foi preso por tráfico, e afirmou que a secretária estava arcando com dívidas do familiar.
A coordenadora financeira da APAI confirmou que Roberto liberava adiantamentos, que eram lançados como pagamentos para fornecedores, para Cláudia. O computador da vítima foi periciado. Nele foram encontradas planilhas de contabilidade pessoal de Cláudia, com indicações de inconsistências financeiras, inclusive com valores em aberto, em relação a Roberto. As investigações indicam que Cláudia foi morta por apenas um tiro, disparado por Roberto, no carro da entidade, antes de o veículo ser abandonado na região do bairro Vila Dutra. Imagens de uma câmera de segurança mostram o presidente saindo do banco de passageiros e assumindo o volante, enquanto Cláudia vai para o banco traseiro. O carro permaneceu estacionado por 3 minutos, momento em que, segundo a polícia, Roberto disparou contra Cláudia. O Roberto sai do banco do passageiro e assume a direção, indo a Cláudia para o banco de trás, tranquilamente, sem nenhum tipo de ameaça ou pressão. Esse veículo fica parado por cerca de 3 minutos. Para nossa investigação, é nesse momento que acontece o disparo, porque, daí, ele já sai direto para a região rural do bairro Pousada da Esperança, explicou o delegado Cledisson do Nascimento. Após o crime, Roberto teria acionado Dilomar Batista, funcionário do almoxarifado da APAI, a quem ameaçou para ajudá-lo no descarte do corpo. Dilomar foi ouvido pela polícia e confessou que ajudou a queimar o corpo de Cláudia, sob ameaça de Roberto. O funcionário relatou que o corpo foi incinerado em uma área de descarte usada esporadicamente pela APAI, e disse que, 4 dias depois, voltou para espalhar as cinzas em áreas de mata ao redor do local. No dia do crime, Dilomar, então assumiu o veículo que Cláudia dirigia e o abandonou na região da Vila Dutra, de onde ele e Roberto partiram em outro veículo da instituição. O corpo foi descartado e queimado por 4 dias em uma área rural de Bauru. Agora me diz uma coisa: o que é preciso para mudar as leis e a Constituição no Brasil? Há uma grande necessidade de alterar leis para combater a criminalidade no país. Você seria a favor da prisão perpétua? Comente aí embaixo, deixe seu like, e não esquece de se inscrever no nosso canal, que é muito importante para nós.